Shalom, Shalom Haverim, Shalom meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Richard, que Deus possa abençoar a você e a sua família. Bom, o assunto de hoje falaremos sobre o dízimo. Qual é a origem do dízimo? Como o dízimo era aplicado na antiguidade, como ele deve ser aplicado hoje, o que as escrituras nos apresentam sobre o dízimo, o que as religiões fizeram com o dízimo. Por caso você não saiba, o dízimo que as religiões ensinam hoje, principalmente dentro das congregações cristãs, é falso. Não é bíblico, não é verdadeiro, ele foi mudado, ele foi alterado. Nós vamos aprender tudo isso no vídeo de hoje. Bom, como eu tenho feito de costume, eu sempre trago 4 mandamentos, né? Hoje também nós faremos um comentário sobre mais algumas leis dos 613 mandamentos, né, que vão envolver, trarei aqui algumas leis para vocês, que vão envolver diretamente este assunto sobre o dízimo. Vamos começar pela lei de número 125. Normalmente eu trago 4 leis por vídeo, mas nesse vídeo eu trarei de forma rápida 6 leis sobre o dízimo, para que você compreenda de fato a sua origem e a sua importância, a sua verdadeira aplicação, que nunca foi em um templo para sustentar templos e líderes, como líderes religiosos, como acontece hoje. Lei de número 125. Trazer as primícias ao templo. Trazer as primícias ao templo. Tá? Esta lei era cumprida na época do Beit HaMikdash, do templo. Primícias do principal do fruto de tua terra. Shemot, capítulo 23, versículo 19. Êxodo, capítulo 23, versículo 19. Eu lerei para vocês primeiro todas as leis, depois trarei uma explicação em cima delas. Lei de número 126. Separar terumagdolá, a oferta aos sacerdotes. De cada fruto da colheita, o princípio de tua colheita dar-lhe-ás. Devarim, capítulo 18, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 18, verso 4. Lei de número 127. Separar a dízima de cada fruto da colheita, Maaser Levi, para o levita, toda a dízima da terra. Vaikra, capítulo 27, verso 30. Levíticos, capítulo 27, verso 30. Lei de número 128. Separar a dízima de cada fruto da colheita, para ser comido por seu dono em Jerusalém. Devarim, capítulo 14, versículo 22. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Pela Shemua sabemos que este verso refere-se ao dízimo Sheni, segunda dízima, que é comido pelo próprio dono em Jerusalém. Lei de número 129. Estarem os levitas separando o dízima do que foi recebido por eles, dos demais israelitas, entregando-a ao sacerdote. Quanto aos levitas, dirás. Bamidbar, capítulo 18, versículo 27. Números, capítulo 18, versículo 27. Lei de número 130. Separar a dízima de cada fruto da colheita para o pobre nos anos 3º e 6º, em lugar da dízima do levita. Ao fim de cada 3 anos, tirarás toda a dízima de tua colheita. Devarim, capítulo 14, versículo 28. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28. Bom, aqui estão algumas leis concernentes ao dízimo. Primeiro ponto. O dízimo era dado a partir do quê? A partir de plantações e de animais. Nunca era dado, ele nunca foi dado, ele nunca foi dinheiro. Ele nunca foi tratado dessa forma, em quantia, tá? Em dinheiro, quantia, tá? Ou era concernente ao fruto da terra, ou era animais. Segundo ponto, quem estavam envolvidos na coleta dos dízimos? Sacerdotes e levitas, tá? Os dízimos uma parte dos dízimos eram separados para os levitas separavam mais um dízimo para os sacerdotes. Terceiro e último ponto, o que era feito com o dízimo? Animais ou frutos da terra?
eram comidos. Os sacerdotes se alimentavam desse dízimo. Os levitas se alimentavam desse dízimo. E, em um dado momento, os pobres também se alimentavam desse dízimo. E temos aqui um quarto ponto, quarto e último ponto da nossa pequena análise aqui. O dízimo também era dado aos pobres em um certo momento, para sustento dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Esta, meu irmão, meus irmãos, é a origem do dízimo. Este é o dízimo bíblico, o dízimo tratado na Torá, tratado na Escritura, em toda a Bíblia. Ele nunca foi alterado, ele nunca foi mudado. Ele nunca serviu para sustento de templo ou líderes religiosos ou para fazer festas em templos, como é usado hoje pelo meio religioso. O objetivo central do dízimo sempre foi os pobres, sempre foram os pobres. Inclusive o dízimo que damos hoje é exatamente para os pobres. Não existem mais sacerdotes hoje. Não existe. Não existe essa questão toda sacerdotal. E até mesmo, digamos assim, levítica, concernente ao trabalho do tabernáculo ou ao trabalho do templo. Mas o dízimo ele continua na questão dos pobres. Se você quer dizimar de forma adequada, pegue a dízima daquilo que você tem. No caso hoje pode ser de fato uma quantia em dinheiro, ou você pode fazer como era feito na antiguidade, tirar do seu alimento, daquilo que você tem, e você entrega ao pobre, ao necessitado. Se você fizer isso, você será extremamente abençoado, pois esse é o dízimo bíblico. Não dê o seu sustento, não dê o seu dinheiro a líderes religiosos. Não faça isso. A não ser, é claro, que ele esteja precisando, que ele esteja necessitando. Mas não faça isso por obrigação, porque está sendo impondo isso a você pelo sistema religioso. Não entregue aquilo que você tem de melhor ao templo, pois o mesmo não precisa disso. Pessoas, vidas é que necessitam disso, do seu dízimo e, é claro, também da sua oferta. Dízimo e oferta tem uma pequena diferença. Não trarei sobre isso hoje. Trarei especificamente sobre o dízimo, que funciona quase como, atualmente, como uma oferta. Quase. Ok? Quase. Então, esta é a origem do dízimo. Eram dados para... o dízimo era separado para o sacerdote, ou melhor, o dízimo era separado para o levita separava um outro dízimo para o sacerdote, eles se alimentavam desse dízimo, e em um dado momento, em um dado ano específico, o dízimo também era dado aos pobres, para sustento dos pobres. Quer honrar a Torá nisso? Quer honrar a Escritura nisso? Quer honrar a Deus nisso? Esse Deus que você diz que crê e serve? Dê o seu dízimo aos pobres e necessitados, aos que realmente precisam, seja em forma de alimento ou uma quantia em dinheiro que você dará para a pessoa e a pessoa comprará mantimento com essa quantia em dinheiro. Existe uma pequena parte na Escritura que fala sobre essa questão do dinheiro. Quando o local onde o dízimo deveria ser comido pela pessoa era muito longe de onde ela morava, o que ela fazia? Ela pegava os seus animais ou os frutos da sua terra, vendia, pegava essa quantia em dinheiro e levava essa quantia em dinheiro até o local determinado para que o dízimo fosse comido. Quando a pessoa chegava nesse local determinado, ela pegava essa quantia em dinheiro, que anteriormente ela tinha adquirido com a venda do gado ou dos frutos da terra, e ela comprava todo o alimento que ela desejasse, todo o alimento necessário. E após a compra, ela se alimentava desse alimento. Por que isso era feito? Porque era muito mais fácil. Se a distância era muito grande entre o local de moradia da pessoa e o local determinado para que o dízimo fosse consumido, era muito mais fácil você carregar o dinheiro, da época, do que você
andar uma boa distância com uma grande quantidade de animais ou com uma grande quantidade de alimentos. Caso contrário, até os alimentos, os frutos da terra poderiam estragar, alguns animais poderiam morrer. Então eles vendiam a dízima, né, o dízimo que eles tinham recolhido, pegavam a quantia em dinheiro adquirida, levava até o local determinado e lá recomprava todo o alimento que eles desejassem para que eles pudessem se alimentar naquele local determinado do dízimo, para o dízimo. Então veja que o dízimo ele tem uma grande importância quando observado de maneira adequada. Se um líder religioso, vamos supor assim, ele faz uma coleta de uma quantia em dinheiro de um determinado grupo de pessoas e ele aplica aos pobres e necessitados, eu não tenho nada contra, tudo bem. Ele está pegando o dízimo, ele está reunindo o dízimo geral do povo e aplicando aonde deve ser aplicado. O problema é que isso não é feito. O dízimo é aplicado em tudo, em festividades, em comodismos dentro dos templos grandiosos, bonitos, ar-condicionado, cadeira confortável, tudo para que os membros se sintam confortáveis, enquanto que há pessoas dentro das congregações passando fome. E muitas delas, quando pedem ajuda à liderança religiosa, se tem 100 mil no caixa, os líderes religiosos pegam 500, 300 reais e dão para a pessoa, de 100 mil que tem guardado no caixa. Porque, em alguns casos, em alguns sistemas religiosos, 50%, 70%, 80% do que cada congregação denominacional adquire tem que ser enviado para a matriz. E o que a matriz faz com esse dinheiro, só o Criador sabe. Então é algo terrível. O sistema religioso ele corrompe tudo. Tudo que está na Escritura, ele muda tudo. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha compreendido a importância do dízimo e onde ele deve ser aplicado, a origem dele. Não deixe com que ninguém passe a você uma mensagem errada concernente a este assunto. Okay? Existem leis específicas para essa questão que ainda estão vigorando. Shalom, shalom, que Deus possa lhe abençoar.